Tudo normal no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense, 2-1, 2 golaços de Pedro, poderia ser até mais. E você vai ver aqui comigo um Costa da Mídia Esportiva rasgando elogios ao trabalho de Leonardo Jardim e elogiando, né, a evolução do time com o Leonardo Jardim em alguns pontos. E também falando muito, claro, sobre o protagonista do jogo, sobre Pedro. Mas antes de tudo, eu te peço, se inscreve aqui no FB do Fla para você não perder nada do Mengão. E se você é flamenguista de coração, taca o dedo no like para ajudar nesse vídeo. Bora ver o que a mídia esportiva falou depois dessa grande vitória do Flamengo no Clássico, que deixa o Flamengo muito mais perto do topo da tabela. Bora ver? O Fluminense, que a gente via como um candidato a desafiar esse domínio, pelo nível de jogo, porque a gente sabe que o Fluminense não tem o mesmo elenco desses dois, mas pelo nível de jogo, pelo fato de no Maracanã, mandante, hoje caiu uma invencibilidade enorme do Fluminense, né? Em casa, desde o ano passado com o Zubeldia, eram só vitórias como mandante. Então, assim, por causa do desempenho do Fluminense, se imaginava que o time pudesse desafiar esse domínio. Agora, eu fiquei muito decepcionado com o Fluminense hoje, cara. O primeiro tempo, principalmente, foi... Primeiro tempo não deu um chute no gol no primeiro tempo, Fluminense. O gol condiciona também, né, Abel? Quando você toma um gol como esse aí, ó, de um erro de saída de bola do Fábio, que é a grande referência de liderança, assim, ao lado do Ganso dessa... Golaço, né? Golaço. É gol de 9 mesmo, né? Qualquer outro jogador do meio de campo aí pra frente, sem ser o Pedro, pegaria essa bola e tentaria, de repente, um penúltimo passe, né? O 9 sempre pensa no gol. O 9 Pedro, né? A primeira opção do cara, do 9, ele sempre pensa em chutar pro gol, o Fábio acaba errando, aí condiciona... Que golaço do Pedro, hein, rapaziada? O primeiro tempo do Fluminense. Esse primeiro gol, pra mim, é um retrato, assim, do que decidiu o jogo, principalmente no primeiro tempo. Cara, esse lançamento do Pedro ali, cara... Eu que era atacante, se alguém tá pensando em jogar bola, se alguém tá pensando em aprender, isso é um gol, é espetacular o gol do Pedro. Ele tá num lugar que nem era pra estar, né? Mas a partir do momento que ele recebe a bola e ele não olha pro gol, ele sabe exatamente onde o Fábio está, ele sabe exatamente onde o gol está, né? Tipo, controlando todo o ambiente. Se alguém quer ver como funciona um centroavante, quer ser um centroavante, olha o Pedro. De 0 a 10. Cara, ele já sabia, já tinha pensado. Ele não olha pro gol. Numa escala de... Tem um detalhe que eu vou falar daqui a pouco. Numa escala de 0 a 10, quanto você acredita desse gol pro Pedro e quanto você acredita pro Fábio, que saiu jogando errado e estava adiantado na hora do chute? São duas coisas. O Fábio, ele tem o erro dele, mas a partir do momento que a bola chega no Pedro, se caísse para qualquer outro jogador, não teria essa velocidade, esse pensamento. É porque o cara gosta de fazer gol, ele gosta do gol, e ele arriscou. Mas para mim chama muita atenção o fato de ele nem saber onde está o gol. Isso é maravilhoso. E do segundo gol agora? Não, foi a brincadeira ali, né, que eu e Paquetá, eu já vinha prevendo esse gol aí, porque no treino eu fiz isso e o Zé tinha acabado de chegar, o auxiliar do Jardim, e aí eu fiz um lance desse no treino e tal, ele veio falar comigo, eu falei, não, fica tranquilo, que eu costumo fazer assim, né, e aí acabou que saiu no jogo, eu fui lá abraçar ele e lembrei desse lance no treino, então foi uma brincadeira ali entre eu, o Paquetá e o Zé também, o Barros, então, muito feliz por mais esse gol, né, de peito, é o 7º aí com a camisa do Flamengo. Pegaram o trabalho do Jardim no Cruzeiro como se aquilo fosse ser o espelho do Flamengo. Não, porque lá era o Caio Jorge, então o Pedro não vai se criar. O Pedro já virou uma das marcas do trabalho do Jardim, né? O Pedro não foi uma marca do trabalho do Felipe Luiz, pelo contrário, o Felipe não conseguiu tirar do Pedro o que o Felipe gostaria, claramente não conseguiu, perdeu a posição, e ele é uma das marcas do Jardim já no Flamengo. Quero saber se vocês estão vendo... Não, Pedro é titular com o Leonardo Jardim absoluto, pô. O Flamengo perdeu do Bragantino, foi feia aquela derrota, e engatou 3 vitórias seguidas, 2 no Brasileiro e a da Libertadores, que foi muito importante, na altitude, né? Achei a estratégia da Libertadores perfeita. Então... E vejo... Você consegue ver uma marca já positiva do português? Já, porque assim, na entrevista dele depois do jogo da Libertadores, ele falou assim, a estratégia que nós tínhamos para jogar num campo diferente, né, numa atmosfera diferente, perdão, era jogar de forma mais curta, mais próximo, para o time não se desgastar, e o time cumpriu o planejamento dele. Então, eu acho que isso é o treinador que consegue convencer o elenco da estratégia dele para o jogo. Depois de ter o resultado contra o Bragantino, né, que foi ali, né, surreal aquele jogo. Eu falo que foi um jogo que foi difícil para eu comentar, comentei na TV Globo esse jogo, porque você tá esperando o Flamengo dominar o jogo, né? E aí você vê o time errar em absolutamente tudo e o time que tá ali numa situação diferente, como é o caso do Bragantino, acabou com o jogo. E depois disso, outra coisa que ele falou e confirmou, que na coletiva de apresentação ele falou, olha, eu quero, não necessariamente o Flamengo precisa ter a posse de jogo para controlar a partida. Eu posso não ter a posse e posso ser um time mais objetivo, né? Ele fala com outras palavras. Isso tem acontecido. Hoje o Flamengo no primeiro tempo teve um número absurdo de desarme, muitas finalizações, sobrou no primeiro tempo e não teve tanta posse de bola. Então eu acho que ele, o que me leva a concluir que o que ele está propondo para os jogadores estão abraçando. E eu acho que isso diz muito sobre o bom trabalho dele, o quanto ele consegue convencer nesse espaço curto de tempo que ele já está no Flamengo. Então eu acho que vai confirmando para mim o bom trabalho dele. E acho também que, como era natural que fosse acontecer, o time está melhorando fisicamente também, né? Depois de uma pré-temporada que foi interrompida. É isso aí, rapaziada. O time tá melhorando fisicamente. Olha lá o Flamengo na tabela ali.
já assumiu a vice-liderança e vai em busca da liderança, hein? Rompida por decisão da direção, para jogar o estadual, a gente está vendo o Flamengo fisicamente evoluir, né? Então, assim, bem lembrado disso aí, um detalhe importante. Tá claro que o time está evoluindo fisicamente. O próximo passo é ele melhorar o Arrascaeta, né? Retomar o Arrascaeta, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o corte da mídia esportiva que eu separei pra vocês. Principais falas, realmente o time de Leonardo Jardim está evoluindo tanto fisicamente quanto com as ideias implementadas pelo treinador dentro de campo. O jogo da Libertadores foi sinônimo disso e agora também um jogo contra o Fluminense dominante. O Flamengo poderia ter feito até mais, não deixou o Fluminense jogar principalmente no primeiro tempo, segundo tempo abaixou as linhas, mas se não é aquele mole ali, aquela infelicidade de Alexandre, eu acredito que o Flamengo nem gol iria tomar, ia vencer de 2, talvez até fazer o terceiro, controlando o jogo, coisa que o Flamengo já estava conseguindo fazer em determinados momentos do segundo tempo. Mas se você gostou dessa vitória, vai deixando sua opinião aqui nos comentários, o que você achou, o que precisa melhorar, o que você achou, qual gol do Pedro foi mais bonito, o primeiro ou o segundo de peito. A realidade é que Pedro adora meter gol no Fluminense e adora esculachar o seu ex-clube. A lei do ex não falha. Vamos rumo ao título brasileiro mais uma vez. Se inscreve no FB do Fla para você não perder nada do Mengão e tamo junto. Saudações rubro-negras. Segue o líder. Tudo normal no Rio de Janeiro.